seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical online. Estamos dando início a mais uma jornada e o tema das nossas aulas é a cruz de Cristo. Eu espero que você possa, nesses dias, nesses próximos dias que virão, semanas na verdade, aproveitar, ser muito abençoado e que realmente as aulas aqui ministradas possam trazer, além da edificação para a sua vida, possa também revelar um pouco mais sobre a obra de Jesus, a pessoa de Jesus, esse Cristo que nos amou e deu a sua vida por nós na cruz. Então você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda e a gente realmente espera que isso traga edificação para você. Deixa então eu mostrar como vai ser. Serão 7 semanas, 7 aulas e a gente está propondo essa ementa aqui para que a gente possa estudar nesses próximos encontros. Hoje eu vou começar com uma aula introdutória falando sobre a centralidade da cruz, a importância da cruz para o cristianismo. Já na próxima semana teremos a segunda aula falar por que Cristo morreu. Depois, terceira aula, autossubstituição de Deus. Quarta aula, a gente vai ver salvação mediante a cruz. E já na quinta aula veremos revelação e conquista da cruz. Caminhando para as duas últimas aulas finais, a gente vai olhar e ver as declarações de Cristo na cruz, naqueles momentos em que Cristo estava sendo crucificado, ele fez algumas declarações e nós vamos estudá-las pontualmente, essas declarações. E com a graça de Deus encerraremos na sétima aula, vivendo a luz da cruz. Como a cruz de Cristo pode ser algo que nos guia e que nos leve a viver a sombra da cruz. Então, fique conosco, nos acompanhe e você possa então aprender bastante. Se você quer pegar seu caderno, é importante você ter a sua Bíblia. A gente vai projetar os slides aqui, os textos bíblicos, mas você pode também ter a sua Bíblia, seu caderno, caneta, suas anotações para que você possa nos acompanhar. Se você gosta de tomar um café ou um chá, até mesmo uma água, nesse momento de aula, eu espero que você esteja preparado. Aperte os cintos, porque vamos começar mais uma jornada de 7 encontros falando sobre a cruz de Cristo, esse tema tão importante e relevante para a nossa fé. Eu quero começar recomendando 2 livros aqui para vocês. Se você tem buscado crescer na leitura, aprender um pouco mais através de literaturas cristãs, para essa aula de hoje, eu queria recomendar esses 2 livros. Esse primeiro aqui, Justificação e Regeneração. Tem tudo a ver com o tema da cruz de Cristo. Então, se você quer ampliar seus conhecimentos, se aprofundar um pouco mais na doutrina da regeneração e da justificação, esse é um livro muito recomendado por nós aqui para você, do Charles Leiter. É da editora Fiel. O outro livro, será o livro base aqui das nossas aulas, é um livro, a gente já recomendou ele aqui na nossa igreja, é um livro muito importante, se tornou um clássico do Dr. John Stott, A Cruz de Cristo. Um livraço, um livro que vai te dar assim uma visão muito ampla sobre a obra de Cristo na cruz do Calvário. Eu repito, nós estamos usando a cruz de Cristo como a base para os nossos estudos aqui. Então, se você em algum momento puder adquiri-lo, isso vai enriquecer bastante o seu conhecimento e você tirará maior proveito também, tá bom? Fica aqui 2 dicas e 2 recomendações de literaturas para você. Deixa eu começar então trazendo a citação desse já falecido teólogo, o J.I. Packer, ou Dr. Packer, como é conhecido. Ele vai dizer sobre a cruz de Cristo o seguinte, abre aspas, leia comigo.
A cruz de Cristo é o marco distintivo da fé evangélica mundial. Embora seja mal compreendida e caricaturada por seus críticos, a cruz nos leva ao próprio coração do Evangelho. Veja o que o Dr. Packer aqui está dizendo para nós. O que nos faz diferente de tantas outras religiões, o nosso distintivo, o que faz a fé evangélica ser diferenciada é esse marco. É algo que aconteceu num período da história quando o Senhor Jesus, ali na cruz, deu a sua vida por nós. E ainda o Dr. Packer vai acrescentar, dizendo que a cruz, além de ser mal compreendida, e ela é caricaturada de maneira equivocada, mas isso não tira a centralidade da cruz de Cristo para a fé evangélica. Ele diz: a cruz de Cristo é o próprio coração do Evangelho. Se tirarmos a cruz de Cristo, não há fé evangélica, não há cristianismo. Por isso o tema da nossa aula hoje, a centralidade da cruz. Eu quero mostrar para vocês, dentre muitos textos, nós temos assim diversos textos na Escritura que falam sobre a cruz de Cristo, tanto no Antigo Testamento, as profecias, quanto no Novo Testamento. Então eu queria olhar com vocês 3 textos aqui, e os 3 estão do Novo Testamento. Primeiro, carta do apóstolo Paulo aos 1 Coríntios, capítulo 1, o verso 18 diz assim: certamente a palavra da cruz, ou em algumas versões podem aparecer aqui a mensagem da cruz, é loucura para os que se perdem. Então, a mensagem da cruz, a palavra da cruz, para aqueles que não são de Cristo, para aqueles que não são filhos de Deus, é um escândalo, é uma loucura, é algo desprezível. Mas Paulo continua: mas para nós, quem somos nós aqui? O povo de Deus, aqueles que foram alcançados pela graça de Cristo, aqueles que creram na obra do Cristo crucificado, para nós, para a igreja, que somos salvos, a mensagem da cruz, ou a palavra da cruz, ou a cruz em si, poder de Deus. A cruz revela o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Então, para nós, que somos salvos pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo, o Cristo crucificado, essa mensagem é a mensagem da cruz, poder de Deus. É nisso que nós cremos. Por isso, a centralidade da cruz na fé cristã. Um outro texto é o texto clássico do apóstolo Paulo, também aos Filipenses, capítulo 2, de 5 a 8. Acompanha-me, farei a leitura. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O apóstolo Paulo aqui, então, nos lembrando que Cristo, o Deus eterno, sendo Deus, mas quando ele se torna homem, quando ele vem a esse mundo, quando ele toma a forma humana, ele vem como servo, ele vem como homem, mas ele se esvaziou. Não que ele deixou de ser Deus, mas o texto nos explica que ele não usou como usurpação o ser igual a Deus. Ele se tornou homem, ele se fez como homem em todos os aspectos. Nasceu de uma mulher, cresceu, aprendeu. E diz o texto no finalzinho que ele se humilhou. A gente vai ver em algumas outras aulas a maior humilhação de Cristo. Na verdade, a encarnação de Cristo é totalmente humilhante. O Deus eterno se tornar homem
já é humilhante. O Deus eterno, o Filho de Deus, Jesus Cristo, se tornar o servo, sendo ele rei, já é totalmente humilhante. Mas ele foi além disso. Diz o texto que ele se submeteu, obedeceu e morreu. E morreu a morte, a pior morte, a morte de cruz. Por isso a centralidade da cruz. Porque o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Deus eterno, o Deus que estava na eternidade, o Filho amado, se fez homem, morrendo na cruz para nos salvar. Por isso, a importância, a centralidade da cruz no cristianismo. E por fim, o texto de Hebreus, capítulo 12, o verso 1, que também vai falar sobre a morte, a vergonha de Jesus na cruz. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. O autor aos Hebreus nos convida a olharmos para o autor, aquele que é a fonte, mas também aquele que consumou. Quando Jesus morreu, ele disse, está consumado. Ele é o consumador da nossa fé. Em troca da alegria, o que o autor de Hebreus está dizendo é que Cristo, em toda a sua majestade, em toda a sua glória, em todo o seu poder, adorado pelos anjos, servido pelos anjos, ele trocou tudo isso pela vergonha para se tornar homem. E diz o texto que ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha. Mas ele fez isso. Mas, ao terceiro dia, Deus o ressuscitou. E ele está hoje assentado à destra do trono de Deus, como o vencedor. Passou por toda a vergonha, mas Deus o exaltou. O texto de Filipenses que eu li também, a sequência vai dizendo que, mas Deus o exaltou e deu a ele o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus e na terra e debaixo da terra. Então, é de suma importância. Ainda outra citação do Dr. Martin Lloyd-Jones, grande pregador do século XVIII, ele vai afirmar o seguinte, o teólogo e também médico, Martin Lloyd-Jones. Não há cristianismo sem a cruz de Cristo. A fé cristã sem a cruz de Cristo é uma farsa. Não há evangelho, não há cristianismo sem a cruz. Se tirarmos a cruz de Cristo, nós adulteramos. A mensagem se torna uma farsa, uma mentira. Por isso, a centralidade da cruz. Por isso que a cruz tem o seu valor. Por isso que a cruz tem o seu lugar na mensagem do cristianismo, porque ela é central. Porque foi na cruz que Jesus conquistou a nossa vitória. Foi na cruz que Jesus perdoou os nossos pecados. E aí eu queria falar um pouquinho sobre o símbolo da cruz. Então, a cruz se tornou o símbolo do cristianismo. Quando você vê a cruz, você é remetido, você é apontado para o cristianismo. Está atrelado ao cristianismo. Ecoando as palavras do Dr. Martin Lloyd-Jones, que se tirarmos a cruz, tiramos a essência. Então, o símbolo adotado do cristianismo para mostrar a sua fé de uma maneira simbólica ou no sentido de um resumo da fé é a cruz vazia. Deixa eu mostrar aqui a importância dos símbolos, porque símbolos nos remete a algo ou alguma mensagem ou a alguém. Por exemplo, você olha para esse símbolo aqui, é muito provável que você saiba que nós estamos falando de uma loja, ou melhor, um lugar que vende hambúrgueres, o McDonald's. Então não precisa se escrever McDonald's ou a hamburgueria
ou lugar que vende hambúrgueres, batata fritas e outras coisas. Ao ver esse símbolo, essa imagem, você já associou essa imagem aos hambúrgueres. Então o McDonald's ficou conhecidíssimo no mundo todo por causa dessa marca, desse M amarelo e vermelho. Remete a hambúrgueres. Você, por exemplo, tem as redes sociais. Então hoje você não precisa escrever o nome das redes sociais, o símbolo já os remete a ele. Por exemplo, você vê esse símbolo, você já sabe. É o símbolo que você está aqui conectado assistindo essa aula. Você olha para aqueles outros símbolos ali, você consegue identificar cada um deles, porque estão atrelados, associados. O verdinho lá, você já lembra que precisa ver no seu celular, porque talvez alguém tenha enviado uma mensagem para você, ou Facebook, Instagram, Twitter e outros. Então, as grandes marcas, as empresas, elas têm um símbolo e esse símbolo comunica quem eles são. Falando de maneira que também de símbolos e representações, imagens, você vê esse símbolo aqui do martelo e da foice, você já sabe que esse é o símbolo do comunismo. Então, está atrelado, não precisa falar-se muito. E essas religiões aqui, cada uma delas tem o seu próprio simbolismo. Se você olhar, por exemplo, ali, você vai ver a estrela. E aquela estrela, chamada Estrela de Davi, vai te arremeter, vai te lembrar o judaísmo. Você olha, por exemplo, aqui a lua, do lado aqui da cruz, a meia-lua ali com uma estrela. Isso vai te relembrar o islamismo. E por assim em diante, cada religião ou cada marca tem o seu próprio símbolo que representa o que se crê, aquilo que se fala sobre eles. No passado, nos primeiros séculos, os cristãos usaram o símbolo de um peixe para arremeter a ideia ao cristianismo, porque a palavra peixe no grego vem com essas iniciais aqui, que também refere-se a Jesus Cristo, Deus Filho Salvador. Então, os cristãos no começo do cristianismo usaram o peixe como um símbolo do cristianismo, mas isso foi ficando cada vez mais distante e o que ficou marcado como o símbolo do cristianismo foi a cruz de Cristo. O que mais representa o cristianismo é a cruz. Esse então é a nossa marca. Esse é o nosso símbolo. Essa é a nossa ideia. Quando você olha para a cruz, você já pensa no cristianismo. Deixa eu falar um pouquinho agora aqui também que em alguns momentos a cruz foi usada de maneira indevida, de maneira equivocada. Se você se lembra então do Império de Constantino, eles guerrearam e tiveram muitas lutas e tiveram muitos avanços e defendiam os exércitos usando a cruz. Então, a cruz também passou essa ideia que era uma luta do cristianismo contra as pessoas, porque Constantino usou a cruz. Um outro equívoco da maneira que o símbolo da cruz foi usada foi nas cruzadas, quando os soldados ditos cristãos lutavam, defendiam e matavam em nome do cristianismo através da cruz. Se você percebe a imagem, a espada já era algo que apontava e relembrava a cruz. O escudo tinha o sinal da cruz. As roupas dos soldados tinha também a marca da cruz. Por isso o nome Cruzados, a luta daqueles que defendiam a cruz. A gente sabe que isso foi uma aberração, a gente sabe que a própria fé cristã, a palavra de Deus, o nosso Senhor Jesus, não autorizou isso, não faz parte da nossa fé, essas lutas armadas,
e ainda então se torna algo mais agravante, mais gritante, contrário, quando se usa o símbolo da nossa fé. E talvez esse também um outro símbolo da antiga cantora Madonna. Ela tinha uma ficção, ela usava demais o símbolo da cruz, mas era totalmente desproporcional, porque Madonna foi uma mulher irreverente, uma mulher dada à sensualidade, uma mulher que teve uma vida completamente torta, contrária aos padrões de Deus, mas ela usava a cruz. Então, a cruz tem sido usada também para trazer esses equívocos e esses erros. Mas a cruz não representa isso que eu acabei para mostrar para vocês, nem de uma cantora pop, nem de cruzadas onde homens matam em nome da cruz, e nem mesmo de um império que era marcado pela cruz, tanto para dominar quanto para se defender. Ainda pensando sobre isso, a visão que os gregos e os romanos tinham sobre a cruz de Cristo era algo de muita humilhação. Veja essa citação que vem dos dias lá dos gregos e romanos. Diz assim: a crucificação era a pena de morte usada pelos romanos para escravos e todos aqueles que não eram cidadãos do império. Era uma tortura tão cruel e tão humilhante que não era reservada a cidadão romano. Era procedida por açoites, humilhação, crueldade e, finalmente, a morte. Era algo tão desprezável morrer na cruz, era algo tão humilhante que os romanos, então, só aplicavam como pena de morte a cidadãos não romanos, aos inimigos romanos. Então eles entendiam que um cidadão romano jamais poderia ser morto de maneira crucificada, porque isso era algo extremamente terrível. Um cidadão romano jamais poderia morrer crucificado, porque era algo inaceitável para o seu povo. Mas eles aplicavam isso para os seus inimigos. A vergonha, o desprezo, a maldição para os seus inimigos. Mas nenhum cidadão romano, por mais que tivesse feito crimes graves, poderia morrer na cruz. Era uma abominação. Era terrível pessoas que viam a morrer na cruz. Somente aqueles que eram chamados de os malditos, aqueles que deveriam ter a morte mais cruel e mais violenta. E foi ali, na cruz, que o Senhor Jesus deu a sua vida por nós, crucificado pelos romanos, por amor ao seu povo, a cada um de nós. Por isso a cruz de Cristo é muito relevante e muito importante. Se tornou o símbolo da nossa fé. A mensagem é chamada a mensagem da cruz. Nós pregamos um Cristo, o Cristo crucificado. Nós vemos o amor de Deus na cruz. Nós vemos a justiça de Deus na cruz. Nós vemos as misericórdias do Senhor estendida a nós na cruz. Então, a cruz é a centralidade da fé cristã. Não podemos tirá-la, não podemos omiti-la, não podemos desprezá-la, mesmo que seja causa de horror, de vergonha, de humilhação. A cruz se tornou o centro, o símbolo central da mensagem da fé, do cristianismo. Eu quero terminar essa aula de hoje, então, essa introdução apenas à nossa primeira aula, trazendo a vocês algumas aplicações sobre a questão da cruz. Em primeiro lugar, eu queria lembrar a você, então, que todos aqueles que morriam na cruz eram chamados e conhecidos como malditos. E foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Ele sendo o Rei da Glória, ele sendo a luz do mundo, ele sendo o Senhor do universo, ele sendo aquele que estava tomado de glória e majestade,
ele se fez maldito. Foi considerado um maldito. E o apóstolo Paulo escreveu: maldito é todo aquele que morre no madeiro. E foi exatamente isso que Jesus fez. Sendo Deus, se fez maldito. O maldito éramos nós, por causa da nossa rebeldia, por causa do nosso pecado, por causa da nossa falência, por causa da nossa morte espiritual. Estávamos afastados de Deus. Mas Jesus veio e tomou o nosso lugar na cruz, se fez maldito por nós, para que eu e você e todos aqueles que recebem a mensagem da cruz deixassem de ser malditos para serem filhos de Deus. Como disse o apóstolo João, todo aquele que crê se torne filho e filha de Deus. Então Jesus tomou o nosso lugar. Por isso nós pregamos a mensagem da cruz, por isso que nós nos lembramos do símbolo da cruz, porque naquele lugar Jesus se fez maldito por nós. Naquele lugar Jesus conquistou a salvação por nós. Naquela cruz a ira de Deus caiu sobre Jesus, para que não caísse sobre a sua vida, sobre a minha vida. Para que toda a maldição do pecado fosse jogada para fora. Mas caiu sobre ele. O santo, o justo, o sem pecado, o glorioso Filho de Deus, agora como maldito, humilhado, desprezado, por ti e por mim. Então, nós precisamos sempre desse símbolo da cruz, para nos lembrar que alguém tomou o nosso lugar, que alguém conquistou a salvação em nosso lugar. Mas também a minha segunda aplicação aqui é que a cruz nos lembra uma morte violenta. E isso nos lembra que o salário do pecado é a morte. Nós morremos por causa do pecado, por causa da herança que nós recebemos dos nossos pais, Adão e Eva. E Deus disse então que se pecassem, morreria. E foi isso que aconteceu com todos os descendentes de Adão. Agora, por causa do pecado, nós morremos. O salário do pecado é a morte. Mas Jesus veio e na cruz do Calvário, ele pagou, ele nos resgatou, ele morreu a nossa morte, para que eu e você, agora que cremos nele, não pudéssemos morrer a segunda morte. Todos nós vamos morrer a morte, a primeira morte, a morte física. Ninguém vai permanecer. Cada um de nós vai chegar o nosso dia e nós vamos morrer. Mas nós não precisamos morrer mais a segunda morte, porque o próprio Senhor Jesus, esse que se fez maldito na cruz do Calvário, esse que foi humilhado na cruz do Calvário, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Assim como Jesus ressuscitou, ele há de nos ressuscitar e nós não passaremos pela segunda morte. Por causa da obra de Jesus na cruz do Calvário. Bendito seja o seu nome. Por fim, a minha terceira aplicação aqui é que a cruz está vazia. Nós cremos em um Cristo que venceu a morte, que venceu a cruz. Sim, ele foi humilhado, desprezado, torturado, morreu como um maldito. A ira de Deus caiu sobre ele, mas ele venceu. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele venceu a cruz, ele venceu a morte, ele venceu o diabo. Por isso a cruz está vazia. E a cruz vazia se tornou então um símbolo de esperança para todos aqueles que creem. Porque Cristo é o vencedor. E se ele venceu, nós podemos depositar toda a nossa esperança que nele nós também venceremos a morte, venceremos o pecado, venceremos o diabo. A cruz está vazia,
porque o Filho de Deus ressuscitou. Ele está vivo à destra do Pai, como nós lemos em Hebreu, intercedendo por nós. E disse que há de voltar para levar o seu povo, para que o seu povo reine com ele. Esse povo que ele comprou, esse povo que ele pagou um alto preço, o seu sangue precioso. Mas a cruz está vazia. Então o símbolo da nossa fé é uma cruz vazia. Uma cruz que Jesus passou por ela, mas não pôde prendê-lo. Ele a venceu. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Nós podemos viver cheios de esperança. Por isso, a cruz se tornou então para nós o símbolo, a centralidade da nossa mensagem. Para mostrar que alguém se fez maldito por nós, para dizer que nós merecíamos a morte, mas agora temos a vida, para mostrar e dizer que o nosso Cristo venceu e ressuscitou. Louvado, bendito e adorado seja o seu nome para todos sempre. Que Deus abençoe a sua vida, que a mensagem da cruz continue trazendo esperança para a sua vida e que você possa viver para a glória desse Jesus que morreu por ti, por esse Jesus que pagou o preço na cruz por ti, para que você possa, como disse o hino antigo, levarei eu também a mensagem da cruz. Que Deus nos abençoe. Eu espero ver-te na próxima aula. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.